Olá pessoal, vamos dar início então a mais uma videoaula de correção. A minha intenção nessa videoaula é fazer a correção das atividades que foram propostas para vocês na terceira semana. Então a gente vai fazer a correção de alguns exercícios do sistema de defesa, que são aqueles que vocês responderam através do formulário Google Forms, né? E nessa atividade eu propus para vocês dois exercícios. Então, quando uma criança é vacinada contra determinada doença, por exemplo, o sarampo, os antígenos existentes na vacina induzem a produção de anticorpos contra os antígenos presentes nos vírus causadores dessa doença. Disse, então, que a criança está imunizada ou protegida contra futuras contaminações pelo vírus do sarampo. Primeira pergunta: a que tipo de imunização a vacinação se relaciona? Natural ou artificial? Então, vocês vão pensar, ó, eu estou vacinando o indivíduo para induzi-lo a gerar anticorpos. Então, a vacinação é um mecanismo de imunização artificial. Por quê? Porque eu preciso administrar o antígeno no organismo para que ele seja capaz de reconhecer os antígenos para a geração de anticorpos. Então, a vacinação é um mecanismo artificial, ok? E a segunda pergunta é a seguinte: qual a diferença existente entre esses dois conceitos? Então, imunização natural é aquela em que o indivíduo ele tem contato com o antígeno naturalmente, ou seja, sem a necessidade de nenhum artifício. Já na imunização artificial, a imunização ela é promovida mediante a transferência do antígeno via vacinação, né? Então, se há intervenção humana para a indução de resposta imunológica, esse é um evento artificial, tá? A segunda pergunta, ela inclui análise de gráfico. E esse gráfico, gente, cai muito nas questões vestibulares e no Enem também, tá? Então, vocês precisam se acostumar a fazer esse tipo de leitura. Primeira coisa que eu faço quando eu tenho um exercício de gráfico, tabela, antes de ler o enunciado, eu tento fazer uma leitura dessa tabela, ou desse texto, ou desse gráfico, tá? Então, esse gráfico é um gráfico em que ele me mostra concentração de anticorpo numa unidade que ele chamou de arbitrária, 0, 1, 10, 100, 1000, 10.000, ao longo das semanas. E eu tenho duas curvas, uma que ele chamou de A e outra que ele chamou de B. O que eu posso notar dessas curvas? A curva A, ela é uma curva que cresce num período de tempo menor e cresce mais rapidamente, porque o título, ou seja, a quantidade de anticorpos gerados ao final, é muito maior. A curva B, ela já me mostra o seguinte: eu demorei mais tempo para responder e respondi também menos, né? A inclinação delas parece parecida, mas a quantidade de anticorpos gerados ao final do processo é diferente também, né? Então vamos lá. Feita essa leitura, vamos para o enunciado. As duas curvas A e B do gráfico mostram a concentração de anticorpos produzidos por um camundongo durante 8 semanas, em resposta a 2 injeções de um determinado antígeno. Essas injeções foram realizadas com um intervalo de 6 meses. Identifique as curvas que correspondem à primeira e à segunda injeção de camundongos. A curva A se refere à segunda injeção e a curva B, a primeira. Vamos tentar entender por quê? Quais são as características das duas curvas que permitem distinguir a curva correspondente à primeira injeção de antígenos daquela que representa a segunda injeção? Então, como a gente interpretou antes, a primeira injeção ela induz uma resposta mais lenta e menor.
Afinal de contas, não é a primeira vez que eu estou entrando em contato com aquele antígeno. Então, vou demorar mais tempo para reconhecê-lo e mais tempo ainda para produzir anticorpos. E na hora que eu conseguir produzir, vai ser numa taxa pequena. Agora, se eu já tive uma exposição prévia a esse antígeno e eu tenho um segundo contato com ele, através da segunda injeção, eu vou conseguir uma resposta mais rapidamente e também maior, ok? E por que as respostas a essas duas injeções de antígeno são diferentes? Por que elas são diferentes, gente? A primeira injeção não foi o primeiro contato? Se foi o primeiro contato, eu vou ter que reconhecer esse antígeno, gerar anticorpos e aí gerar células de memória. Num segundo contato com esse mesmo antígeno, eu já tenho células de memória, em pequena quantidade, mas eu tenho. Então, eu vou conseguir responder mais rapidamente e eu vou conseguir responder de maneira mais eficiente, ok? Por isso que quando a gente quer viajar, dependendo do país para qual a gente for, eles vão exigir da gente, né, para um controle sanitário local, a imunização para as mais diversas doenças. Mas se eu for me imunizar, eu tenho que me imunizar pelo menos 14 dias antes da viagem, né? Porque é tempo suficiente para o meu organismo reconhecer e gerar anticorpos. Se eu estiver tomando aquela vacina pela primeira vez, 14 dias é tempo suficiente para isso. Se eu estou tendo segundo, terceiro contato com aquela mesma vacina, provavelmente eu vou responder mais rápido, mas a quantidade de anticorpos que eu vou gerar também é maior, ok? Vamos falar agora sobre são 3 exercícios, na verdade, sobre o sistema nervoso central, que eu selecionei para fazer a correção com vocês. O primeiro exercício que a gente vai fazer correção é o exercício 1 da página 58. É um exercício da Universidade Mackenzie de São Paulo e ele fala o seguinte: em alguns acidentes em provas automobilísticas, tem-se dado como causa de lesões sérias ou morte do piloto a desaceleração violenta sofrida pelo encéfalo, mesmo que não haja fratura da caixa craniana. Porém, há um mecanismo de proteção do encéfalo, responsável por absorver os choques mecânicos exercido por... Então, olha só, esse exercício ele faz referência àquele efeito chicote, né? Todas as vezes que eu dou essa aula presencialmente, eu gosto de estar com o modelo esquelético em sala. E aí, eu mostro para vocês a estrutura óssea e estrutura nervosa que compõe o nosso organismo. Quando a gente se envolve num acidente de trânsito, em que a velocidade do automóvel é alta, a tendência do nosso corpo é continuar o movimento. E como a gente está preso pelo cinto, porque a nossa legislação exige isso, é muito comum um efeito chicote, em que a pessoa joga a cabeça para frente e joga a cabeça de maneira muito violenta para trás. Isso pode lesionar não só a nossa medula, mas também a nossa caixa craniana, né? Porque dentro da nossa caixa craniana existe ali o encéfalo. Então, a gente tem que pensar, né, em estratégias de tentar minimizar a ocorrência desses acidentes. Então, primeira coisa, o banco do automóvel ele tem que estar ajustado para você. Ele vai estar ajustado para você numa distância em que você consegue manter as suas pernas, né, preferencialmente esticadas, né? Você tem que estar usando cinto. Esse cinto ele tem que ser de boa qualidade. Se você comprou um carro usado e ele tem mais de 5 anos de uso, é interessante que você troque o cinto de segurança, né? Porque você não sabe, não conhece a história de vida desse automóvel. Às vezes esse cinto ele já sofreu muito tranco, né?
Então, é bom que você reveja os aspectos de segurança do veículo. Então, esse cinto ele tem que estar ajustado para você numa altura que é regulável, né? Geralmente na coluna do carro, para ele não te enforcar. Ele tem que estar em 3 pontos, ele não pode estar com folga. Então, é muito comum as pessoas também, às vezes, achar que o cinto está apertando e deixar uma folga e fica segurando ali. Então, numa situação de acidente, seu corpo é projetado para frente, né? Então, ele tem que estar ajustado. E esse encosto de cabeça, que, né, há poucos anos ele é exigido, né, obrigatoriamente nos bancos de trás. A maioria dos carros mais antigos só tem o encosto de cabeça nos assentos da frente e nos 2 assentos de trás. O do meio geralmente não tem. Agora a legislação brasileira exige que, inclusive, no banco de trás, o assento do meio tenha esse encosto de cabeça. Esse encosto de cabeça ele tem que estar ajustado para você, de forma que você consiga apoiar a cabeça de maneira confortável sobre ele, para que ele seja dos fatores de proteção também da sua caixa craniana, do seu encéfalo numa situação de acidente, né? Então, esse negócio de um dia você anda no carro no banco da frente, no outro no banco de trás, do lado do motorista, do lado do acompanhante, não é vantajoso. O ideal é que você fixe um local do automóvel que você vai andar sempre, né? E, se necessário mudar, que você ajuste esse banco para você antes do carro entrar em movimento, tá? Então, vamos lá. O que eu quero evitar aqui, então? Eu quero evitar choque mecânico, né? Se eu quero evitar choque mecânico, o que vai mais me ajudar nesse sentido é o líquido cefalorraquidiano, né? Então, a gente sabe que, além da caixa craniana e das meninges, a gente tem um líquido, que é chamado de líquor, ou líquido cefalorraquidiano, que percorre os espaços aí entre as meninges. Esse líquido, ele tem como uma função importante minimizar choque mecânico. Da mesma forma que no desenvolvimento fetal, a bolsa amniótica que recobre o embrião também tem a finalidade de proteger esse embrião em formação de choque mecânico, tá? Então, a caixa craniana, ela vai proteger o encéfalo de compressão. A meninge, geralmente é um bloqueio de infecção. E o líquor, né? Ele vai ser uma importante estratégia de minimização de choque mecânico, tá? Por isso, o gabarito ideal para essa questão é a letra B. E o exercício número 2 é um exercício da PUC Rio, também na página 58, e ele fala o seguinte: uma pessoa que tenha sofrido lesão no cerebelo não será mais capaz de, né? Então, vocês têm que conhecer quais são as funções específicas dos principais componentes lá do sistema nervoso que eu passei para vocês. E o nosso cerebelo é que controla o nosso equilíbrio em relação ao nosso centro de gravidade, né? Então, lesões nessa porção cerebral, eles podem afetar a nossa capacidade de equilíbrio e, inclusive, né, vão impedir que a gente tenha a capacidade de andar em linha reta, tá? A letra A, lembrar do nome de um amigo, é realizado pelo nosso centro de memória, está presente lá no nosso cérebro. Sentir o sabor do alimento também pulei uma. Reconhecer a cor de um objeto está relacionado ao nosso centro de visão. A letra C, sentir o sabor dos alimentos, está relacionado ao nosso centro do paladar. E fazer associações entre fatos está relacionado ao nosso centro nervoso no nosso cérebro. Então, letra A, B, C e E fazem referência a funções executadas pelo cérebro. Agora, caminhar em linha reta não, está relacionado ao nosso cerebelo, ok? E para finalizar, eu pedi para que vocês lessem e registrassem as principais ideias sobre esse texto paradidático chamado Para Refletir, lá na página 57. E esse texto,
ele aponta que tem sido cada vez mais frequente, né, a iniciação precoce com relação ao uso de drogas lícitas e ilícitas pelos adolescentes, né? Então ele cita, de fato, que essa fase é uma fase da vida muito difícil. Ele fala da dificuldade de comunicação entre indivíduo e pais. E muitas vezes, pela questão da aceitação social, esse indivíduo acaba fazendo determinadas coisas para ser aceito no seu grupo, né? E dentre essas ações, muitas vezes está a iniciação com relação ao uso de droga. Vocês já têm uma noção de que as drogas, elas são extremamente perigosas, né, para o consumo, e que muitas vezes elas podem acabar levando o indivíduo a uma situação muito drástica, tanto de sobrevivência, tanto de mesmo qualidade de vida, tá? Então, eu queria discutir um pouquinho esse texto com vocês. Geralmente eu faço um debate em sala, mas a gente vai discutir por aqui. É muito presente na nossa sociedade hoje que esse uso de drogas tem se tornado cada vez mais precoce, de fato, né? E que muitas vezes esse uso está relacionado a essa dificuldade das pessoas em vencer os desafios, sejam desafios físicos, emocionais, intelectuais, que essa fase da vida, a adolescência, muitas vezes ela representa, né? Então, é necessário que a gente discuta em família essas questões, né? Não só na nossa família, que é o nosso porto seguro, mas também na sociedade. A escola tem um papel fundamental nisso, né? Por quê? Porque assim eu consigo enxergar a mim, enxergar ao outro e consigo pensar em estratégias de auxiliar os indivíduos que estão em dificuldade, né? Fora isso trabalha, né, essa discussão, ela trabalha a empatia pelas transformações e necessidades do outro. Muitas vezes a gente está acostumado a olhar para nós, a gente tem muita dificuldade de enxergar a dificuldade ou a necessidade dos outros que estão ao nosso redor, né? Então, a gente discutindo isso em sociedade, a gente consegue ter empatia pelas pessoas, pelo nosso semelhante. É extremamente importante também que a gente tenha acesso à informação. Muitas vezes, as pessoas que iniciam na droga, ela vai por curiosidade, mas mais do que a curiosidade, ela tem que ter curiosidade de pesquisar quais são as consequências a médio, curto e longo prazo de eu experimentar aquela droga, né? Porque muitas vezes, na hora que eu tenho esse acesso à informação, eu falo assim, opa, não é isso que eu quero para mim, não. E aí eu vou na contramão daquilo que o meu grupo está me forçando ou me impondo naquele momento, né? Então, se eu preciso fazer isso para ser aceito, talvez esse não seja o meu grupo, né? Essa é uma reflexão importante que a gente deva fazer também. E também, um outro fator que eu acho de extrema relevância é que as pessoas que adoecem por dependência química, que elas tenham disponibilidade de serviços públicos de saúde que as auxiliem a vencer essa limitação, vencer essa dependência e retomar as rédeas das suas próprias vidas, né? Então, enquanto sociedade, a gente também tem que ter informação e nos fazer ouvir para, inclusive, exigir dos nossos representantes que eles invistam cada vez mais nessas estratégias, né? De tratamento, disponibilização de medicação, de acompanhamento desses indivíduos que sofrem demais, tá? Então, o nosso objetivo com a aula de hoje era esse, tá? Eu espero que vocês estejam fazendo as atividades com tranquilidade, que vocês manifestem as dúvidas de vocês através das lives, através do e-mail, né? Que eu estou à disposição para poder atendê-los, tá bom? Até a próxima oportunidade, então. Continue se cuidando.